Voltamos no nosso intervalo com uma participação super especial. Professora faixa preta? Eu sou do judô, mas pro cara ter um pouco mais de habilidade, pro cara ter um pouco mais de estilo, não é por aí não. Por falar em karatê... Agora sim, hein? Quem vem pra cá, professor? Vem pra cá, o grande mestre do karatê, aquele cara que é extraordinário, um irmão que eu tenho na vida, meu mestre Wilton Osório. Fica pra cá, professor, grande mestre. Que prazer tê-lo. Aí, meu querido, prazer realmente em recebê-lo, tá? Grande amigo, grande pessoa. Prazer. Fala em karatê, não só em União da Vitória, Porto União, no sul do Paraná, no Planalto Norte Catarinense, no estado do Paraná, Jogos Abertos, Santa Catarina, fala-se de Wilton Osório. Professor, como que começou esse karatê na sua vida? Eu comecei, estudava em Curitiba, né, morava na casa do estudante, e nós fomos assistir um filme do Operação Dragão. Não sei, elas não lembram, não sei. Do Bruce Lee. Sim. Tá, e daí aquela empolgação, né, de assistir o filme, ver o Bruce Lee fazer tudo que ele fazia ali, que era o karatê. Eu fiquei super motivado e daí entrei na academia. Já saímos dali, os amigos, e fomos na academia e fizemos a inscrição e começamos daí. Foi em 1974. Agora, como é que você trouxe para a União da Vitória aqui esse karatê? E eu tive o prazer em praticar outro esporte ali no próprio judô. Eu comecei com o professor Ernesto no judô. Ele foi... Osvaldo, Ernesto. Depois eu passei para o professor Osvaldo da Rosa em Joinville, foi o último que eu pratiquei meu judô. Mas você começou já no karatê aqui na União da Vitória, trazendo já em 74? Como que foi? Eu comecei em Curitiba em 74 e daí comecei a dar aula aqui em União da Vitória em 1977. Em 74, depois de um ano e meio de treino em Curitiba, meu professor convidou para dar aula em Curitiba. Eu comecei, então em 1975 eu comecei a dar aula de karatê e até hoje não parei. Então são 50 anos dando aula. Daí eu dei aula em São Mateus do Sul, eu dei aula em Paranaguá, eu dei aula em Brusque, eu dei aula em Balneário Camboriú. Em Curitiba, na Rua das Flores, na rua principal, eu dei aula em 3 academias ali. Então eu fiz uma volta assim, dando aula de karatê por vários lugares já. Agora, e daí voltei para cá, que era a minha cidade, e fiquei e não saí mais. Você já formou vários que hoje são mestres, né, Wilton? Formei vários. A primeira faixa preta do Paraná foi minha aluna. Primeira faixa preta do Paraná. Interessante. Ela foi a minha aluna, primeira faixa preta do Paraná. E eu formei vários faixas pretas, vários. Inclusive, o professor Renato, né, que agora não dá mais aula, mas deu aula há muitos anos, formou grandes atletas também, o filho dele, famosíssimo, né, André Lenartovski. O professor Vladimiro teve aula comigo no começo, depois ele deu continuidade com o professor Berna, daí ele acabou não ficando comigo, sabe, mas ele teve um começo comigo também, sabe. E outros atletas que não são conhecidos por vocês, porque são de fora, né, formei vários atletas, muitos atletas. Atletas que pegaram a seleção brasileira, uma menina pegou a seleção brasileira, atletas que foram da seleção paranaense, seleção catarinense, formei vários atletas. Mas tem um atleta, entre todos esses que são especiais, tem um que tem o seu coração, que eu tenho certeza, que já veio aqui no programa e que inclusive é destaque hoje, que é o Anthony, que é o seu filho, né? Filho. Conta pra nós como foi essa trajetória com o Anthony também. Inclusive o meu filho, ele fez karatê também até faixa roxa, era muito bom de karatê. Só que ele não era igual o pai, claro que não, né? Se eu tivesse Desculpa aí, Anthony, desculpa aí. Se tivesse continuado, seria melhor, bem melhor. Não, ele tem muito potencial. Ele fez até faixa roxa, daí não quis mais, saiu. Até hoje eu fico magoado, chateado com isso, porque eu gostaria que ele desse continuidade. Aí o Anthony puxando de orelha. Mas daí eu comecei do boxe, eu sempre tive uma intenção de fazer boxe. Pois porque o Anthony tá no boxe. Tá no boxe. Mas você não passou pelo boxe? Eu fiz boxe, foi assim, ó, o professor, eu chamava ele de professor porque ele foi meu professor. O professor Faberson, que é o odontólogo, né, ele fazia musculação na academia. E ele treinava boxe em Marília. Daí eu falei um dia, ele começou a treinar uns dias, ela levou a luva dele, começou a bater saco e coisa. Eu falei, por que você não dá aula aqui na nossa academia, Fábio? Ah, poderia dar aula. Começou a dar aula e como ele tinha muita ocupação com a odontologia, eu sempre substituía ele nas aulas, sabe? E assim foi, eu peguei gosto, eu sempre quis fazer boxe também, sabe? Eu sempre fui ligado com o karatê, o boxe. E daí eu dei continuidade no trabalho dele. Ele começou, na verdade, quem começou o boxe aqui na nossa cidade foi o Dr. Faberson. E eu dei continuidade, não parei mais. Meu filho foi meu aluno, foi um dos melhores alunos que eu tive, excepcional. Tanto é que hoje ele faz um trabalho de boxe muito bom.
demais. É muito orgulho para mim, sabe? Para a família de ver o que ele está fazendo. Os resultados que ele está conseguindo, formando atletas. Então, isso acho que é um karma da gente, é uma missão que a gente tem, né? É o que a gente sempre fala, que o exemplo arrasta, né? Não, até que eu ia falar, realmente, veja só como é importante, você sempre foi uma pessoa íntegra. Eu conheço você desde jovem, você sempre foi íntegro. No que você fez, você sempre foi muito puro. E você levou isso para o Anthony, essa educação, essa cultura, honestidade, não é obrigatoriamente ser o melhor, mas apresentar o melhor de si na forma íntegra. Como que você conseguiu passar isso para o Anthony e para todos esses seus atletas que têm um respeito, uma admiração enorme por você, Wilton? Eu fico feliz de ouvir essa Não, mas é verdade, é verdade. Acho que é um pouco de exagero. Mas como diz, o pai educa o filho pelas costas. E no tempo quando eu era bem mais novo, isso faz muito tempo atrás, eu treinava junto com os alunos, eu participava em campeonatos junto com os alunos, então nós íamos para campeonatos, eu participava na faixa categoria absoluta, que todos os pesos eu lutava, eu fazia kata, eu lutava no peso pesado, eu lutava em todas as categorias. Então até, não é para querer dar uma de bom e esnobar, mas eu fui campeão catarinense 5 vezes de peso pesado, fui 5 vezes de absoluto e fui 5 vezes de kata, que é a demonstração de luta imaginária, né? Então eu tive uma vida bem... Me dediquei muito para o karatê, sabe? Bastante, muito. E o meu filho e os alunos, eles vão atrás, né? Eles copiam. Então, até hoje eu sinto uma certa dificuldade me sinto mais limitado. Um problema de articulação, de muita repetição, né, de movimentos. Então, eu não posso demonstrar muito o movimento, então isso me atrapalha um pouco, sabe? Mas peraí, me diz uma coisa, deixa eu te cortar aqui. Existe alguma idade limite para iniciar ou começar o karatê? E, de repente, eu quero participar do karatê, do boxe, onde que eu faço isso? Ó, a idade, antigamente eu pegava alunos de 6 anos para mais. Hoje já não, hoje eu pego de 8 anos para mais. A criança já está um pouquinho mais... Tem uma cabecinha melhor. Até seria 10 para mais, mas hoje tem academias que pegam até de 4 anos. E eu não sou contra isso, mas eu digo, eu não tenho mais, como é que eu posso dizer, não é paciência. Mas eu prefiro lidar com a criança um pouco mais idade maior, máxima, um pouco mais. Entende um pouco mais, porque ainda, geralmente no começo eles querem porque os pais querem, alguma coisa assim, então tem que ter a vontade deles, né? Daí é mais fácil de você ensinar. Né? É muito difícil você ensinar quem não quer aprender, sabe? É impossível quase você ensinar quem não quer aprender. Então eu prefiro a criança que já é mais formada, daí fica mais fácil. Para começar, a academia onde? A academia fica na rua Santos Dumont 525, em frente à maternidade, na rua do Superpão. Vamos fazer o seguinte, vamos ser diferente hoje? Vamos finalizar esse bloco deixando o Wilton fazer aqui uma apresentaçãozinha. Vamos deixar o Wilton encerrar esse bloco pra gente? Antes da gente encerrar, só enfatizando, né? Tivemos ontem o dia mundial da faixa preta. Faixa preta. Internacional da faixa preta. Então ninguém melhor para fazer essa homenagem do que Exato. Vamos deixar ele ali. Vamos deixar quem sabe, vocês. Então. Vamos lá. O espaço é limitado, eu vou fazer alguma coisa mais no lugar mesmo, tá? Então, vou fazer uma demonstração primeiro de movimentos que nós fazemos, sempre faço para o aluno pegar bem a técnica, bem a direção do golpe, a posição do golpe. Vou fazer devagar, primeiro. Seria isso aqui, ó. Defesa, 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 defesa. Agora eu vou fazer mais rápido. Agora vou fazer uma sequência de soco. Devagar.